Muito boa noite para todos nós, para cada um de vocês. É muito bom estarmos aqui juntos, é muito prazeroso compartilhar lucidez, porque a lucidez de vocês estarem aqui, a minha lucidez de estar aqui, a lucidez dos amigos espirituais estarem aqui, produz luz. Uma das mensagens mais impressionantes, mais impactantes, mais estimulantes de Jesus é: brilhe a vossa luz. Que assim seja, que os nossos encontros façam brilhar a mais íntima luz, a mais forte luz que mora no fundo de todos nós. Vós sois deuses. Que assim seja, cada vez mais, todos os dias, pelas nossas decisões, entre elas a decisão de estarmos juntos, de enfrentar o que tivermos que enfrentar juntos, unidos, entre nós, em nós e com Deus. Muito bom estarmos juntos, muito legal. Seja muito bem-vinda, Maria Lúcia Duarte Gênio, nossa amiga do Semente, Maria José Sobral, nossa amiga de infância, Bárbara Frias, nossa parceira de projetos, Inês Panucci, nossa amiga também, muito legal estarmos juntos, Mônica Silva, amiga do Semente também. É muito legal estarmos juntos aqui e estarmos juntos em diversas outras iniciativas. Maravilhoso que vejamos, que vivamos esse momento juntos. Momento que tem uma tensão muito grande, é claro. Foram previstas por diversos profetas, foram previstas pelo próprio Mestre Jesus no seu sermão profético, que no fim dos tempos, esse momento que nós estamos vivendo precisamente, teriam muitas vivências impactantes. Fala Jesus de pestes, que era um nome que se usava então para as pandemias, terremotos, que era um nome genérico que se dava para todos os tipos de tragédias naturais, como tsunamis, secas. Todos os tipos de tragédias ambientais estão simbolizadas no sermão profético por terremotos, guerras, uma tragédia humana que ocorreu em todos os tempos e que ocorre agora novamente, rumores de guerras, que é um fenômeno de difícil entendimento, que requer interpretação e que eu particularmente entendo como terrorismo. Uma palavra que não existia porque não existia o fenômeno, então Jesus não tinha como nomear algo que não existia naquele tempo. Para mim, a ideia de um rumor, um anúncio, uma ameaça de guerra é exatamente o que faz o terrorismo. E que foi nomeado assim como a expressão possível ao tempo de Jesus. E que caracteriza demais esses nossos tempos de transição planetária, pelo terrorismo religioso, terrorismo entre culturas diferentes, e outro fenômeno, os falsos cristos e falsos profetas. Essa tragédia onipresente, ou seja, está em todas as religiões, de líderes espirituais ou pretensos líderes espirituais que usam o território do sagrado para atendimento dos seus interesses financeiros, seus interesses de vaidade, seus interesses de poder político e seus interesses de satisfação de taras sexuais. Vejam só o tamanho
da tragédia dos falsos cristos e falsos profetas. Pois todas essas vivências impactantes previstas por Jesus têm uma função. E nós precisamos entender o nosso momento do Brasil em especial, nesse contexto de transição planetária. Por quê? Deus previu para esses tempos tantas tragédias coletivas. Vamos pensar primeiro por aí, para depois pensar na situação do nosso país. Está claro, como acabamos de vivenciar na pandemia, que a tragédia coletiva evidencia, demonstra, explicita as verdadeiras atitudes individuais, os verdadeiros avanços espirituais que cada ser conquistou. Lembremos que na pandemia, agentes públicos, agentes políticos e empresários se uniram para desviar máscaras, desviar vacinas, promover compras abusivas de vacinas, desviar respiradores, explicitando que mesmo com pessoas morrendo nas UTIs, há pessoas que só pensam no seu benefício, no seu enriquecimento, mesmo sobre as mortes alheias. Tragédia maior, difícil de imaginar, mas outras também terríveis aconteceram, com pessoas se negando ao uso de máscaras, a tomar vacinas, expondo não apenas a sua vida, mas a vida dos que estão ao seu redor, da vida dos seus próprios familiares idosos, em situação de risco, com patologias que os fragilizava ainda mais. Impressionante como muitas pessoas foram tomadas pelo seu interesse, pela sua ideologia, pelos seus preconceitos e ficaram cegos a qualquer outra mensagem, por mais óbvia, por mais lógica que ela fosse. E assim como aconteceu com a pandemia, que tinha símbolos de ensinamentos e de curas tipicamente cristãs, como por exemplo a própria pandemia, que é uma dor coletiva que veio para unir toda a humanidade em cima de uma ameaça única que levou milhões à morte. Nesse mesmo sentido, Jesus tinha ensinado a falar Pai Nosso, dizendo: somos uma mesma família, somos todas as criaturas filhas do mesmo Criador. E os filhos do mesmo Pai compõem uma mesma família. E se não aprendemos a integrar essa família, a sentir essa mesma família, a viver como uma família, por obedecer Jesus, por obedecer a Deus, por sentir Deus em nós, sentir o amor em nós, porque Deus é amor, se não formos capazes de viver a família universal por amor, fomos chamados a viver a família universal pela dor. Para tomar as vacinas e usar as máscaras, nada mais é do que fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Outro princípio central de Jesus, conhecido como a regra de ouro. Então a pandemia trouxe símbolos fantásticos para todos nós. E mesmo com símbolos tão fortes, mesmo todo o Ocidente praticamente se dizendo cristão, o mundo todo se dizendo admirador de Cristo, mesmo assim
não fomos capazes de, na prática, confirmarmos, na prática seguirmos os preceitos do Mestre. Ele que nos disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade. E é por isso que a transição planetária trouxe essas situações com essas características, para ver quem estava pronto para, além do dizer ser cristão, do dizer admirar Jesus, quem estava pronto para fazer a vontade de Deus, que é o amor, que é a solidariedade, que é a fraternidade. Impressionante, não é? Que tenhamos nos comportado assim. Mas as tragédias, elas continuam sendo necessárias. Alguns dos que morreram, não todos, em hipótese nenhuma, mas uma parte desses que morreram porque morreram como suicidas. Morreram de uma forma que o mundo espiritual considera suicida, porque aquele que sabe, que é informado que uma coisa é necessária fazer para preservar a sua vida e não faz, ele é considerado suicida. Então, uma parte dos que morreram, especialmente os que morreram de Covid, por não adotarem as medidas prescritas pela ciência, são considerados suicidas, saem dessa experiência, dessa prova, como não selecionados. Claro que há uma multidão entre os mortos da Covid que saíram como selecionados, que não apenas porque adotaram as medidas de prevenção, mas também porque prevenidos, com máscara, vacinados, foram atingidos, porque se dispuseram ao serviço, como médicos, como enfermeiros, ou como lixeiros, ou como entregadores de comida, agentes da segurança. Uma enorme multidão mostrou a sua capacidade de se sacrificar. Se morreram, morreram aprovados na prova da pandemia, na prova de Jesus, na prova da solidariedade, do serviço compassivo, que é aquele em que o servidor se coloca no lugar do outro. A prova para todos nós, brasileiros, agora, são as eleições. São uma prova coletiva do Brasil. E que símbolos ela traz? Que lições ela traz? Precisamos todos nós estudar o que as eleições estão nos ensinando, do que as eleições nos estão curando. Não é? Um lado das eleições prescreve, aceita, propõe como ao Brasil todo a morte, através da defesa do aborto. O outro lado das eleições nos propõe também a morte, com o ideal de uma pátria armada. Olha só, o hino fala da pátria amada, e nos é proposta uma sociedade armada, uma pátria armada. O que quadruplicou o número de armas no Brasil e aumentou brutalmente a letalidade dos conflitos no Brasil. E é difícil imaginar que uma ação de descriminalização do aborto, que poderia ter alguma razão de ser após muitas medidas de consciência, de popularização de métodos contraceptivos, de divulgação da possibilidade fantástica da entrega voluntária de filhos para adoção nos fóruns de todo o Brasil. A medida da descriminalização, ou seja, não colocar uma mulher que praticou aborto na cadeia, que eu particularmente acho uma tarefa, uma proposta humana,
se mantivesse a criminalização de todos os outros agentes que apoiassem nessa medida extrema, ela teria até sentido, mas só depois que passasse por todas as etapas de educação sexual, em todos os níveis, de disponibilização de métodos contraceptivos em todos os níveis, de, por exemplo, divulgação, que é direito de uma mulher grávida, dar seu filho para adoção, sem nenhuma espécie de repressão, muito menos criminalização, porque isso garantiria a vida e garantiria que uma família, que um casal que não consegue gerar filhos, por exemplo, ou por qualquer outro ideal, pudesse receber essa criança cuja mãe não reúne possibilidades, quaisquer que sejam, psicológicas, sociais, de sustentar a maternidade. Mas a tragédia da proposta isolada, da liberação, da descriminalização do aborto, isolada de outras medidas, assim como a multiplicação das armas no Brasil, sem critérios, sem fiscalização, são medidas terríveis, e optar entre qual das duas é pior é tarefa praticamente impossível. Da mesma forma, temos vivido práticas de agressão ao meio ambiente, de agressão aos índios, de absurdos dos mais variados tipos, e temos que nos posicionar. Ataques à democracia, que vão desde a corrupção em empresas estatais, até os ataques ao ser humano pela corrupção, se não em estatais, no próprio Secretaria de Educação. Os tempos são difíceis para o Brasil. O próprio Ministério da Educação, usando critérios religiosos para a distribuição de verbas. Os tempos são muito difíceis, muito duros, e nós precisamos entender o que há de ensinamentos por trás disso tudo. Sem dúvida, um dos ensinamentos é que todos nós somos livres e seremos sempre, tomara nós, que a democracia permaneça sempre instituindo e dirigindo os rumos do nosso país, mas que não devemos viver as diferenças políticas, religiosas, norte e sul, com ódio. Aceitemos o símbolo do estímulo que essas eleições nos dão a vivermos as nossas diferenças sem ódio, em compaixão, optando pelo supremo valor do serviço compassivo. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir, faça o outro que você gostaria que ele fizesse. Que essa seja a nossa opção nessas eleições e mesmo no período pós-eleitoral, quando quem quer que vença, tudo indica que a guerra continuará. Como você consegue dizer com Jesus que o seu reino não é desse mundo? Como você consegue fazer com Jesus a prioridade à fraternidade, ao serviço, à caridade, ao amor? Esse convite precisa ecoar nesse momento. Votemos em quem quisermos votar. Vivamos as diferenças entre as regiões do Brasil. Vivamos as diferenças entre as religiões do Brasil. Mas jamais, meus amigos, minhas amigas, nos deixando intoxicar de ódio. Leve. Sigamos todos, levemos todos
a mensagem de Jesus, de fazermos o que tivermos que fazer, fazermos o que resolvemos fazer, mas sempre embebidos de amor, embebidos de compaixão, embebidos de vontade de sermos úteis. Úteis a nós, úteis ao próximo, úteis à nossa família, úteis ao país. Aprendamos. É momento fundamental. Se nós conseguirmos nos refugiar no amor, certamente o ódio não nos atingirá. E se for grande a legião de brasileiros que priorizar a Deus, ou seja, priorizar o amor, a compaixão, o serviço ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, esse é o mandamento maior, não nos esqueçamos. Se uma grande legião conseguir priorizar isso, o nosso país também será afetado, será transformado pelo amor que cobre a multidão dos pecados, pelo serviço voluntário e compassivo dos verdadeiros cristãos. Sejamos nós os verdadeiros cristãos. O que você acha desse convite? Não é maravilhoso como proteção às nossas vidas, às nossas famílias, ao nosso país? Pratique Jesus Cristo. Pratique o Evangelho no lar. Pratique o serviço e a fraternidade. E você não será envenenado pelos ódios, pelas disputas, pelas fake news, pelas mentiras. E você, só assim, praticando o amor, terá condições de ser um verdadeiro patriota, um verdadeiro valorizador do Brasil. Esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, só poderá cumprir a sua função se você se unir também a Jesus, ao Evangelho, ao amor. Pense nisso, pratique Jesus, façamos em nós o amor que gostaríamos de ver no Brasil. Um grande abraço, gostei muito de estar mais uma vez com vocês. Espalhem essa mensagem. O Brasil precisa de amor. O Brasil, pátria do Evangelho, jamais será pátria do Evangelho. E você, que se diz ser cristão, jamais será cristão se não priorizar na sua vida, se não priorizarmos no nosso país o amor, o serviço, a fraternidade. Um grande abraço, um prazer estar com você, até a próxima.